Olá pessoal, muito boa tarde a todos, muita luz. Dando sequência então ao nosso seminário, agora a gente vai falar como que o comando Astar, ele atua na vida de cada um de vocês, tá? Como que ele trabalha, como ele coordena, todas as nossas vidas aqui na Terra. Então vamos lá, vamos conversar sobre isso. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é aquele nosso modelo clássico do projeto Terra. Tem a superfície da Terra e todos que estão encarnados aqui na Terra. Aí nós temos a primeira dimensão, a primeira superfície da Terra do plano astral e os espíritos que estão lá no plano astral, de matéria de mesma densidade. Aí nós vamos ter uma outra superfície da Terra, é superfície mesmo, é matéria. Tudo isso aqui é matéria, certo? Mas é uma matéria mais sutil, que vocês não percebem, é muito sutil. Aí você tem os espíritos que vêm aqui. Aí vocês vão ter uma outra superfície. E tem gente com corpo amarelo. Cada superfície tem um tipo de corpo, um tipo de material. E para facilitar, nas superfícies densas de planetas, nós vamos chegar só mais ou menos até aí, que está bom demais. Então, nós vamos chegar aqui, e aqui nós vamos ter uma espécie de seres, que nós vamos chamar do plano do comando planetário Terra. Então, nesta nível aqui onde estamos todos nós, andando na superfície com esse corpo muito denso, pesado mesmo, nós vamos chamar de umbral. Certo? A palavra umbral, descrita pelos espíritas, nos livros da Idade Média, tá? Isso vem lá da Idade Média, esse termo. Então nós temos uma coisa, umbral, ele significa ausência de luz ou escuridão. Tá? E nós temos penumbra. E eu vou chamar de penumbral este segundo nível aqui, ó. No penumbral é a transição, como se fosse um entardecer, um amanhecer, sabe? Não é nem noite, escuridão, nem claro, meio-dia. É aquela penumbra, certo? Então, é pouca luz. E, por fim, o terceiro plano, luz, o sentido é sabedoria. Acordado. Vocês têm que entender que umbral não é uma região física. Umbral é a condição interna da consciência das pessoas. Ok? Por exemplo, eu posso pegar uma pessoa aqui que esteja totalmente depressiva, angustiada, tomou um chifre, sabe aquelas coisas, dá dó. Aí você leva ela para a praia, linda, maravilhosa, cheia de coqueiros. Ela não continua depressiva, angustiada e triste. Então o paraíso não está dentro, não está fora. O paraíso está dentro. Quantos espíritos não morrem, vão para cidades astrais, que é uma coisa linda a cidade astral, mas está depressivo, angustiado, precisa ficar sendo tratado. Tá? Então, essa é a condição do penumbral. Vocês assistiram classicamente, onde aqui está a cidade Nosso Lar. Vocês viram duas coisas no Nosso Lar. Como o Nosso Lar é uma cidade de transição entre as trevas e a luz, ok? Então, mesmo no Nosso Lar, nós vamos ter regiões, Um espírito quando morre, ele pode, de acordo com a sua densidade estrutural, ele pode permanecer numa zona aqui na Terra chamada, uma zona, de tratamento e transição. É uma região na Terra aqui, sabe, que ninguém tem muito acesso, pega uns desertos, sabe? Por exemplo,
Você sabe por que o rancho Skinwalker tem todas aquelas merdas que acontecem lá? Hã? Já ouviu falar do rancho Skinwalker? Nunca viram? E como que vocês falam que vocês estudam ufologia? Como vocês falam que pode dizer seres esotéricos? Brincadeira, hein? Brincadeira. Sabe aquele ricaço milionário, como é que chama ele, Paulo? Não, o outro. O primeiro lá que era dono do rancho Skinwalker. Que ganhou, que recebeu 400 milhões de dólares do Pentágono para fazer uma pesquisa no rancho Skinwalker. E ele fabrica a parte de foguete, ele fabrica parte da estação orbital espacial, um bilionário também americano. Bigelow. Esse é Bigelow. Então, ele, durante mais de 20 anos, foi dono do rancho Skinwalker, porque lá acontece fenômeno, parece luz, coisas esquisitas e tal. E os índios americanos falam que é uma zona de espíritos densos, papapá. É claro, ali foi uma área reservada para a cidade astral umbralina. No meio do deserto, é no meio do nada. É para não afetar a cidade, não afetar as pessoas, ninguém vai naquela merda lá. É um deserto que não tem o que fazer lá. Entendeu? Então é esses lugares que a gente escolhe para construir uma cidade astral. Tá? Umbralina. É uma zona delimitada. No astral, você vai ver que ela é toda cercada, tem toda uma segurança, toda uma estrutura, mas só que ela é muito grande, entendeu? E ela é muito bonita a cidade. Sabe que a cidade é feia? Não, é um lugar. Aí você coloca toda a corja que morreu daqui da Terra, aqueles espíritos ruins mesmo, né? Bandido, assassino, né? Político, vai tudo pra lá. Corintiano, tudo pra lá. Sobra um. E aí os caras ficam aqui. É exatamente nesse tipo de lugar que o André Luiz ficou, né, na transição. Até que o dia que todos os dias vão aquelas comissões de espíritos daqui de cima de luz para trabalhar no umbral, para cuidar das pessoas, tentar retirar as pessoas daquela condição e levá-las para cidades astrais. Né, conta a história, você vê, o cara era um cientista, né? Quem que era o André Luiz? Mas que tipo de médico que ele era? Quem ele era? Então, ele era um cientista, mas quem? Ele é muito conhecido, ele era muito conhecido. O Chico não pôde usar o nome dele oficial, sabia? Sabe por que o Chico não pôde usar o nome oficial dele? Porque um dos primeiros livros que o Chico Xavier psicografou foi do grande poeta Humberto de Campos. Tá ok? Os poemas, as poesias, os contos de Humberto de Campos. Ele psicografou um livro. Aí a família de Humberto de Campos processou o Chico por usar o nome indevido. Deu uma maior rebubu da bravuzeta. Então, os próximos que ele psicografava, ele não podia, ele escrevia sobre... O espírito tinha que usar pseudônimo para não dar encrenca aqui na Terra. Né? Então, para você ter uma ideia, você sabia que o livro, não é? Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, foi a duas mãos? Uma parte foi o Chico Xavier e a outra parte foi o Valdo Vieira. Eles trabalhavam juntos. E não foi o Chico nunca falou quem era André Luiz. Mas o Valdo Vieira revelou, né? Que o Valdo Vieira era quem? Não era Oswaldo Cruz, é outro. Isso, Carlos Chagas. Entendeu? Ele era o Carlos Chagas. Então, você vê, mesmo um cientista, cabeça boa, mas materialista pra caramba, passou quanto tempo aqui? Segundo ele próprio no livro, 6 anos, né? Aí depois aí que ele resolve ser resgatado, e aí ele conta a história que daí não preciso contar, né? Aí vocês vão entender quem que mora no nosso lar. Pessoas que estão na transição entre trevas e luz, por isso que chama penumbral. Né? E as pessoas que já estão na luz, que são os trabalhadores, os operadores, os conscientes, os lúcidos. Né? Alright? Aí quando a pessoa atinge um grau de consciência, mesmo após a morte, mesmo com o André Luiz, você viu, o André Luiz até hoje não reencarnou. Né?
ele atinge um grau de consciência, de sabedoria muito grande, de entender toda a vida, toda a reencarnação, toda essa história, até começar a lembrar de vidas passadas, aí ele vem para cá. Cada vez que ele dá um salto desse, ele tem que perder um corpo. Ele tem que perder o corpo astral agora. Porque é outra dimensão, é outra matéria, certo? Por exemplo, a cidade do nosso lar está aqui. Eu não posso levar esse corpo lá. A hora que eu soltar esse corpo, ele desce para baixo com tudo. Entenderam ou não? Então eu tenho que abandonar assim por diante. Mesmo um cara que esteja nesta dimensão, ele ainda tem operações para fazer, ele tem que encarnar ainda. Vocês se lembram o guia do André Luiz no filme? Que é o Lísias. Não era uma pessoa consciente, uma pessoa espiritualizada, lúcida. Por que tem que reencarnar ainda? E você vê que chega uma hora que ele está lá chorando, né? E falou que, pô, André, que minha encarnação está próxima, né? Estou preparando a minha reencarnação. Já faz mais de 10 anos que eu estou preparando a minha descida. Mais de 10 anos na preparação da descida. Aí ele reencarna. Né? E provavelmente ele está vivo até hoje. Tá? E quem é ele aqui na Terra? Quem? Ninguém sabe, ninguém revela. Não pode ser revelado. Não. Aí, né? Quando esse Lísias, por exemplo, voltar para o plano... Imagine quem ele deveria ser aqui, que consciência ele não poderia se libertar. Ele poderia ser um grande sábio aqui na Terra. Aí, é a última que ele vai viver aqui. Aí quando esse indivíduo morrer, a sua transição passa um tempo aqui, depois um tempo aqui, e depois ele vai para esse lado aqui, que é aqui é a luz dos ascensionados. O que é os ascensionados? É a famosa fraternidade branca. Todos os espíritos que estão nesta faixa fazem parte da fraternidade branca. É todos aqueles que acordaram para o amor universal, para o amor cósmico. Tá? Aqui, tanto nesse plano aqui, quanto neste plano aqui, vai ter excursão interestelar. Sempre tem excursão interestelar. Tá? Aqui tem postos avançados, de tecnologia muito avançada, aqui também. Né? Você entra num ônibus, numa nave, e vai para outros projetos planetários na galáxia. Né? Assistir, participar, você passa um mês, passa 6 meses lá, passa um ano até em outro projeto, não encarnado. Você chega, você fica no plano astral do planeta lá. Você pode descer aqui e observar tudo que está no plano físico do planeta, tal. Entendeu? Ou você vai fazer um curso numa base operacional da federação. Mas ainda está trabalhando para o projeto Terra. Então você volta, você vai. Então, nesse ponto de ascensão, você está totalmente livre para não mais estar atrelado ao projeto Terra. Você pode pedir, né, translado, você pode pedir que eu vou trabalhar em tal lugar da galáxia. Você não acha mais. É pouca gente que tem aqui. No sentido de ascensionado daqui. Né? Vocês poderiam me perguntar, professor, onde está Buda? Outra pergunta, e Jesus? Faz 2000 anos que ele trabalhou aqui. Será que ele está até hoje aqui com a galáxia inteira? Será que ele está preso na Terra como um escravo da humanidade aqui? Tem coisas que se eu falar, me excomungam. Em muitos casos você vai procurar Jesus no astral, você não vai achar. Ele está lá na ponta da galáxia, está não sei aonde, está na nave da federação, sabe? Aqui ficou apenas o quê? O arquétipo de Jesus. Tá? Qualquer um ascensionado pode fazer o papel de Jesus, pode fazer o trabalho que ele fazia. Não é preciso ele. Tá? Você não pode se fixar nessas coisas. Você acha que você vai procurar Buda hoje no Astral Terra, você vai achar Buda no Astral Terra?
Sendo que a galáxia inteira tem trilhões de galáxias, tem tanta coisa para fazer lá em cima, tantos outros mundos, tantas outras coisas para se trabalhar, né? Vocês precisam libertar os mestres. Tá? Vocês precisam libertar os mestres. Vocês não podem transformá-los em escravos da sua necessidade diária de oração. Né? Porque tudo não passam de símbolos, né? Então vamos lá. E agora, quem é que são esses seres aqui, ó?